na página 18, os povos africanos. Aqui a nossa apostila traz um texto, tá, dos povos africanos, a chegada deles no Brasil, né? E fala um pouquinho deles e a escravidão como comércio. Nós vamos falar um pouquinho disso agora, tá bom? Para vocês poderem fazer as atividades que estão lá no sistema da escola, ok? Vamos lá. A população brasileira atual é completa entre outros povos por descendentes de africanos. O que você sabe sobre a história da África e sobre as culturas africanas? Você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? A África é um grande continente multicultural formado por 50 países e por muitos povos. Esse continente é considerado o berço da humanidade, pois dali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Aqui nós temos, né, o mapa aqui, ó, da África, né? Desse lado aqui é o Oceano Atlântico e tem o Brasil, tá? Então aqui é o povo africano, o continente africano, né? Aqui é um mapa político, tá? Da África. Por mais de uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias, saberes, técnicas e culturas. Nessa maneira, são incontáveis a contribuição desses povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que difundiram, né, a partir dali, parte para o restante do mundo ao longo do tempo. Aqui nós temos, é verdade, que vocês vão ler, né, na página 18, a estátua de Ramsés, faraó do Egito, e as pirâmides, né, as 3 pirâmides aqui. Estudo como comércio. Na época, as grandes navegações europeias, os portugueses, buscavam expandir seus domínios e encontravam riquezas como metais preciosos e outras culturas lucrativas, um pouco antes da chegada do território que atualmente forma o Brasil. Os portugueses já haviam alcançado o continente africano, onde iniciavam a colonização de diversas regiões. Ali estabeleceram a relação de comércio e de exploração. Uma das atividades mais lucrativas estabelecida pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. Então o povo era trazido de lá, esse comércio que fala aqui, não é um comércio de vender e comprar coisas. O que acontecia era esse comércio de comprar seres humanos, né? Os negros eles eram comercializados como a gente se comercializa um óculos, um objeto qualquer, tá? E eles eram, as vindas dele para o Brasil e para outros lugares que eles foram escravizados, era subhumana a maneira que eles eram trazidos nos navios negreiros, né? Porque eles eram colocados naquele porão, e aquele porão ali eles eram contaminados com doenças, fome, todos os tipos de coisas absurdas que a gente vê em leituras, a gente ouve falar, que infelizmente muitas pessoas ainda têm esse tipo de cultura, né? Falar de negros como não fossem seres humanos, criaturas criadas pelo Deus, nosso Deus, não é verdade? Então tudo isso assim é muito triste, mas é uma realidade que o Brasil, né, viveu por muitos anos. Então aqui vocês vão terminar de ler o texto,
tá? Vocês vão fazer atividades embaixo aqui. Aqui tem uma figura, né? No texto que está trazendo, ó, tá? Essa figura aqui é dentro de um porão de um navio, onde que os escravos eram colocados, jogados de qualquer maneira. Aqui nesses lugares dormiam todos misturados, homens, mulheres, crianças, idosos, sem nenhuma condições de higiene, sem condições de um ser humano ou qualquer ser vivo habitar. África fora do Brasil. Ao longo dos anos, os séculos africanos atravessaram o Oceano Atlântico em enormes navios, onde muitos morriam e enfrentavam péssimas condições de higiene, saúde e alimentação, arrancados de suas terras, né? E sua cultura, de sua comunidade, eles eram obrigados a constituir seu modo de vida, enfrentando a árduas condições da escravidão. Aí aqui mostra, tem mais esse texto aqui, ó, a dispersão dos escravos para outros continentes, que foi um movimento muito significativo. Mais de 4 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origem, principalmente para a América e para a Europa, pelo comércio da escravista praticado pelos europeus. Assim se constitui uma das maiores diásporas, né, da história, e de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo e de outros lugares do Oceano Atlântico, de outro lado, né, do Oceano Atlântico. O Brasil foi uma região mas recebeu africanos escravizados e ainda é hoje um dos países, né, que tem maior número de descendentes africanos. Aqui tem um jogo rápido, diversidade dos povos africanos, diversidade dele, um imenso continente com grande diversidade de povos, grandes chegadas de europeus, cada vida do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Alguns povos estavam localizados em pequenos povoados, existiam grandes reinos e império, né? Olha só como é que era a vida deles, né? O que os brancos, os europeus, as pessoas fizeram deles. Eles tinham sua própria vida, eles tinham sua própria riqueza. Isso foram tirado deles, fazendo deles escravos. E reinos e sociedades populosas que foram se tornando cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Também existia sociedade que consistia em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e era uma vida coletiva, era baseada nas atividades de subsistência, principalmente na agricultura, na caça e na coleta. Nós já estudamos isso, né? Atividade de subsistência, que, né, eles plantam para sua sobrevivência, né? Para comer, para se alimentar. Aqui nós terminem de ler o texto, tá? Vocês vão continuar a leitura do texto. Tem um aqui, o do responsável pela reserva, transmitir a memória do seu povo. Daqui uma figura dos negros, né? Tem um desafio aqui embaixo, que vocês vão ler com atenção. Aqui fala, discuta com seus colegas o que eram as principais diferenças entre as pequenas comunidades da sociedade mais populosas da África antes da chegada dos europeus. Vocês podem pesquisar isso, tá? E vocês vão ver, vão falar, e depois respondem. Pequenas não é um trabalho, tá? É uma simples pesquisa. Agora é sua vez, você irá mostrar no quadro desenhos que formam e informações sobre alguns de seus familiares, né? Que vieram no passado, como é que eram. Pode procurar figuras antigas, fotografias antigas e escreverem aqui. Até os dias, né? Que vocês podem trazer lá dos avós e fazer essas atividades aqui.
tá? Embaixo, os quadrados, e escreva as informações que descobriu sobre os seus familiares, os que estão mais antigos. O que você aprendeu, vocês vão fazer. E nós vamos aqui para o final, o povo brasileiro. O povo brasileiro e as culturas que fizeram parte desse imenso país interessava observar as visões do mundo e as relações entre os povos que estabeleciam entre si, conhecer os grupos sociais, étnicos e o lugar onde que viviam. Pode nos ajudar a construir sua própria identidade, conhecer e valorizar nossa história, nossa cultura, conhecer a respeito de outras culturas. Aqui, o povo africano. Tem um desafio aqui embaixo que você vai responder. A diferença das visões segundo os europeus, dos índios, né? Aqui tem uma gravura de Hans, produzida em 1555, 57 anos depois do descobrimento. Duas viagens do Brasil, representada a visão do artista os indígenas tupinambás. Aqui tem, né, vocês vão ler esse texto, o primeiro contato com os indígenas e os portugueses, tá? Leiam com atenção esse texto aqui, né? Perguntem lá na live o que vocês vão entender, se precisam de mais alguma atividade, alguma resposta, alguma dúvida. Influência indígena é a cultura deles, né? Qual é a cultura dos indígenas em nossas vidas? Nós temos desde a alimentação, modo de se vestir, modo de higiene. Nós não herdamos dos europeus, nós herdamos dos indígenas. A maneira de tomar banho todos os dias, o hábito de tomar banho todos os dias. Isso é herança dos indígenas. Não tem nada a ver com aquele povo, olha, Europa. Não é com eles que nós herdamos isso. Nós herdamos isso dos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Muitos indígenas foram incorporados nas sociedades e ainda hoje permanecem presentes no nosso modo de vida. Tem lendas que a gente vai trabalhar nas atividades, tá? Que foi sobre o nosso folclore. Aqui vocês vão ler aqui a respeito disso. Tem aqui as atividades e temos a influência dos portugueses na nossa vida. Sim, se eles foram o que colonizaram, né, o Brasil, que vieram lá da Europa trazendo para cá, nós temos muito deles. Nós temos desde os povos indígenas, dos negros, africanos, e nós temos da Europa também. E assim como nós também temos aqui no nosso estado de Santa Catarina, muitos povos de outros. Nós temos da Alemanha, né? Nós temos italianos aqui que colonizaram o nosso estado. Tem lugares aqui em Santa Catarina que nem a língua portuguesa eles falam. Eles conversam mais em alemão, tá? Então tem tudo essa influência na alimentação, na cultura, tudo junto com a gente. E aqui é outro texto, vocês podem ler com calma. Influência dos portugueses, o gosto do açúcar, aqui o pastel de Belém, né, trazido lá de Portugal, que é um pastel de nata, que é uma delícia. Nós temos aqui, né, a influência dos africanos na música, nas vestimentas, o que tem aqui no nosso Brasil, assim lá para o Nordeste, que é bem comum, né? A gente vê nas ruas as comidas, o acarajés, as comidas bem apimentadas, tudo isso nós herdamos da cultura africana, tá? Que são as influências das nossas vidas, né? E aqui no livro traz as influências dos portugueses e a influência dos africanos, né? Música, dança, festividade. Nesse aqui vocês leiam com calma, tá? Esses textos aqui, ó, vocês vão ler. Depois nós temos aqui esse aqui para vocês lerem e ver, contando com geografia,
Nós podemos olhar aqui, que é o mapa, né? O mapa político da África. Outros povos imigrantes. Aí aqui nós vamos entrar na imigração. Vocês vão fazer um trabalhinho de Santa Catarina, né, que foi pedido, sobre os povos que colonizaram o nosso estado, né? E nós temos bastante, uma diversidade assim, bem interessante no povo catarinense, que vocês vão fazer essa atividade e vamos apresentar, né? Aqui o texto fala sobre os povos imigrantes. Não foi só no período colonial que o Brasil recebeu pessoas de outros países, como africanos e europeus. Entre 1870 e 1950, começaram a chegar ao país, dos séculos depois, início a colonização portuguesa, imigração de várias partes do mundo. Aí começaram a vir muitos povos de outros lugares para vir morar, né, colonizar todo o território brasileiro. Aí aqui mostra, tem um desenho, ó, que fala sobre os imigrantes, tá? Vocês vão ler esse texto com calma, tá? Aqui tem a figura dos imigrantes, pintado em 1886 pelo artista italiano Angelo Tomasi. Tá? Tem um jogo rápido. Aqui mais umas atividades para vocês responderem. E um encerramento aqui com as atividades que a gente aprendeu nessa unidade. Tá certo, pessoal? Com bastante atenção, preste atenção. Leiam com calma, com atenção, e toda dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para mim lá na live, tá certo? Beijos então, tchau!